EBD 25 anos, lição 8, que traz como tema emoções e sentimentos. A batalha do equilíbrio interior. Essa lição ela vai trazer uma visão interior, uma visão espiritual, mas uma visão interior da nossa integridade, da nossa consciência, dos nossos sentimentos. Ela vai estar resumida em 3 pontos que vai falar sobre o homem, um ser afetivo. O ponto 2, emoções, experiências e controle. E o ponto 3, que diz sentimentos guardados por Deus. Sobre cada tema, sobre cada título que eu acabei de ler, 1, 2, 3, vai haver uma definição e vai haver temas acerca desse assunto. O ponto 1, ele traz 4 temas que vai falar sobre o propósito do Estado. Propósito do Estado. Qual é o propósito do Estado? De um homem ser um ser afetivo. Qual é o propósito? O 2, ele vai trazer a expressão afetividade, emoções e sentimentos. O 3, principais afetos. E o 4, insuficiência ou ódio. O 4 é inveja, ira e ódio. Estão todos resumidos no ponto 1. O ponto 2 vai trazer 3 temas que vai ter como título reação e decisão, o 1. O 2, emoções e pecado. O 3 é o espaço das emoções. O 3 vai dizer o aspecto positivo das emoções. E o 3 vai trazer 2 temas com a seguinte expressão. 1, a falta de autonomia humana. E o 2, obediência humana e oração. Essa lição ela está resumida no sentimento e na emoção. Ela vai nos definir biblicamente o que seria a emoção e o que é o sentimento, e como eles acontecem e como eles se movem em nós acerca da ação, da vivência, da convivência, da entrada, da absorção, da expulsão para fora, da libertação, que são 2 cadeias que podem o manter ou cativo ou livre na vida espiritual e na vida humana. Então são 2 poderes da nossa autoria, da nossa autonomia, de quem nos fez, nos concebeu. Então isso são poderes que nós temos que ter controle, e até onde eles são gerados, a lição vai tratar, e até onde eles são libertados, são quebrados, a lição vai tratar. E nós vamos aprender nessa tarde. E o texto áureo, o autor da lição, ele escreveu em Filipenses 4:7. Então ela vai estar baseada nas cartas do apóstolo Paulo e no Evangelho de Jesus Cristo, porque foi quem tratou as últimas emoções e sentimentos do homem em plenitude de poder e tomada completa de nascimento e regeneração. Quem tomou todas as emoções e os sentimentos do homem e os tratou e os fez nascer de novo foi o próprio Deus em Cristo Jesus. Então a lição ela vai estar biblicamente baseada nas cartas de Paulo, que foi o segundo professor cheio do mesmo Espírito que libertou as vidas, que é Jesus, e tratou a igreja, e o Evangelho que Cristo cumpriu em nós, sobre nós, sobre a terra. O texto áureo está em Filipenses, e o apóstolo escreveu desta maneira: e a paz de Deus, meus irmãos, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações
e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Se esse versículo não se cumprir em cada cristão, nós não seríamos evangélicos. Nós não seríamos crentes, não teríamos comunhão com Deus. Quem guarda o nosso sentimento é Deus em Cristo Jesus. Jesus foi onde Deus absorveu a criação e as tomou continuamente para a absorção. Então a paz que excede o entendimento é justamente essa absorção em Cristo Jesus. Então agora nós vamos para a leitura bíblica que se baseia em Filipenses 4, Mateus 9 e João 11. Em Filipenses 4, o apóstolo escreve à igreja de Filipos. E ele escreve assim: regozijai-vos, meus irmãos, sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos é conhecer, adquirir o gozo, a libertação, a liberdade em Cristo Jesus. Aprender, crescer, alegrar-se no Senhor. Então ele manda essa palavra com unção. E a palavra ela tem sentido de entrar e fazer os irmãos conhecer o que seria o regozijo do momento e da fé. Essa paz que excede o entendimento, se Deus não guardar o sentimento em Cristo Jesus, Cristo Jesus ele também é uma proteção, ele é um segredo de Deus em nós. Então, quando ele diz regozijai-vos, aproximai-vos, enchei-vos sempre, constantemente. E ele continua, seja a vossa equidade notória, o vosso testemunho, a vossa particularidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Essa particularidade era justamente o sentimento guardado em Cristo. Ele tecia, ele rogava que a igreja deixasse transparecer essa equidade, esse amor, regozijando no Senhor essa unidade, para que fixasse o testemunho e o mundo compreendesse cada vez mais que a igreja estava nos braços de Deus, transformada, e com o poder que ela tinha, ela transformaria o mundo pela influência. E ele continua dizendo assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam as petições em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, como ação de graça. Essa atitude de oração e súplica ia trazer o regozijo. Traria o regozijo. Então, quando ele diz, não estejais inquietos, o que é o ser humano? É um ser completamente inquieto, é um ser completamente solícito. Ele tem inquietude porque ele é totalmente solícito de todas as coisas, pela a composição dele. Então ele diz assim, não estejais inquieto por coisa alguma, mas busque na oração, meus irmãos, com a igreja, que vocês vão sentir o regozijo do consolo, do conforto, da presença e do secreto lugar de Deus em Cristo Jesus, que é a paz que excede o entendimento. Qual é essa paz? É a paz que vai além do que aquilo que você está vivendo, que você está entendendo, que você está preocupando. Essa paz, ela cobre. Muitas vezes nós estamos tão preocupados, tão aflitos por uma causa. E quando nós chegamos a Deus, ou nós ouvimos um louvor, ouvimos uma palavra, nós nos descansamos, nos regozijamos e confiamos. Então, o regozijo é a paz interior perfeita, administrada por Deus em Cristo Jesus, glorificando a Cristo Jesus continuamente. E isso busca de nós mesmos a glorificação do Filho de Deus. E a paz de Deus que excede, ele repete, todo entendimento. A paz de Deus que excede todo entendimento. Ou seja, não há entendimento que a paz de Deus não penetre e não conheça. E não tenha capacidade de equilibrar e controlar. E aí em Mateus, o escritor pega somente o versículo 9, o 36 do capítulo 9. E ele diz assim, vendo a multidão, teve grande compaixão, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelha que não tem pastor, verdadeiramente. Essa multidão que estava diante dos olhos de Jesus, elas não tinham pastores. E por isso ele estava ali, ele tinha sido gerado naquele tempo. Porque eles estavam sem saber qual era a verdade. A lei exaltava quem tinha poder e escravizava o pobre e o aflito e o necessitado. Então, segundo a lei, não havia solução para o aflito naquele momento e para o necessitado. Se não escravizá-lo cada vez mais. Os leprosos e os necessitados já estavam desprezados e as casas das viúvas já estavam tudo
invadidas. Então toda a lei que pesava sobre o comportamento e conduta do homem para compartilhar a unidade uns com os outros estava quebrada, estava inválida para com a verdade. Então quando Cristo olha aqui para os homens, que vê a geração, ele sente íntima compaixão pelo próprio homem, porque o homem em si é um coitado. O homem em si é um miserável. E foi isso que ele sentiu da multidão. Porque eles não tinham certeza de nada. E eles não tinham condição de cumprir a lei. Então Cristo ele se coloca ali como realmente o bom pastor. E aí quando ele fala e quando ele ministra o sermão, eles se agregavam a ele em grande multidão, porque a palavra dele os abraçava. E a palavra de Deus, quando vem a nós, quando Deus fala conosco, ele fala nos abraçando, nos compreendendo. Muito embora nós vamos pagar um preço para nós sermos tratados por ela, mas ela vem abraçando, apacentando. Esse Cristo que deu essa palavra estava aqui nessa multidão e apacentou essa multidão como o autor, como o bom pastor. Uma obra tremenda de Deus na terra. João 11, o 35 diz, Jesus chorou. Então, ele chorou sobre Jerusalém. Jesus amava Jerusalém. Jesus, ele amava a sua pátria, o seu povo. Jesus, ele teve que vir do Egito, nascer no Egito, ser prematuro no Egito e voltar a Jerusalém, tanto quanto Moisés. Então, teve que voltar ao Egito para tirar o povo. Então, Jesus, ele chorou sobre Jerusalém, por causa da palavra de Deus. Quem não chora hoje, que é filho de Deus, que não chora sobre Jerusalém, quando vê quem foi Jerusalém e o que ela se tornou. Então, aquele muro da lamentação é lamentando justamente as lágrimas de Jesus. Jesus chorou, Jesus não se alegrou. A festa não foi porque ele estava ali, a festa foi de lamento, porque ele não estava sendo conhecido. Mas, com tudo isso, a obra de Deus estava sendo feita nele. E aí o 36 diz, disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Então, como ele amava o mandamento, amava os seus irmãos. Como ele os amava. Como ele sentia o que era Israel, que era Judá, que era Jerusalém para Deus. Quando entramos nesse amor, nós choramos pela dor da lamentação. Lamentar é um pranto, lamentar é um choro. Então ele chorou porque ele lamentou. Hoje, até hoje, há o muro da lamentação. É a lágrima que não foi concluída. Não foi concluído o plano, a verdade de para que o povo surgiu. A introdução vai falar do homem. O que é o homem? Essencialmente um ser pensativo, afetivo e volutivo. E livre. Pensa, sente e deseja. O homem é livre. Quando Deus fez o homem, ele o fez como sendo ele mesmo. Mas ele o fez homem e o colocou numa substância pó. Então, o que separava? O que ele fez e do que ele gerou. Ele colocou o homem poderoso e livre, com todas essas qualidades. Pensante, afetivo, volutivo, livre, sentimento e desejo. Porque ele o fez semelhante. E aí o colocou dentro de uma posição de condicionamento. Ele estava condicionado, porque ali acontecia uma justiça de Deus. Deus faz o homem para que a justiça dele se aperfeiçoe ali. E ali ele fez o homem nessa condição. Como vimos influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Abandonaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções, sentimentos e compreender sua importância na experiência espiritual do homem. Essa foi a introdução. O que é o homem? O homem é um ser semelhante a Deus, no divino. Mas ele estava na ração da criação, condicionado a permanecer no divino. E quando acontece a queda, é que o divino não tem parte com ele e ele desce com tudo para o buraco, com as qualidades divinas e com a carência do dom divino para ser salvo e para salvar tudo que foi nele criado como vida. Então Deus não o tirou a vida. Deus não, porque ele caiu, Deus não tirou a vida. Deus deixou ele vivo para que ele conhecesse, já que ele caiu,
o caminho que ele iria decidir. E o ponto 1, nós vamos entrar agora, como eu já falei, o homem, um ser afetivo. Por que que o homem é um ser afetivo? Porque se Deus o fez à sua semelhança. E por que que ele... Como que Deus é afetivo? Ele é afetivo porque ele sofreu uma perca de alguém que lhe invalidou em termos de ambição. A ambição é algo terrível. Não foi que Deus faltasse alguma coisa para o anjo, mas o anjo ele não queria alguma coisa, ele queria ser a Deus. E quando esse sentimento abraça o anjo, e um entre os seus, se torna uma coisa absolutamente absurda. Você pode olhar para mim, ou para qualquer pessoa, admirar, querer imitar, como Paulo disse, serem meus imitadores. Então, eles querem imitar, mas você querer ser a pessoa, você nunca vai ser. Porque Deus nos faz unidade, meus irmãos. Unidade com capacidade pensante e liberdade de decisão. Por isso ele não tirou a vida do homem. Tudo que Deus fez no homem justifica a razão pela qual ele destituiu uma terça parte. Então, quando ele faz o homem, ele faz justamente para isso. Então ele destituiu, porque quem ele destituiu não queria dádivas. Que ele estava adornado de tantas dádivas, de tanto Deus o adornar. Porque ele estava solicitado demais, cada vez mais a Deus. E aí Deus deu todos os dons para ele. Mas quando ele quis assumir o trono de Deus, aí Deus disse, aí já está demais. Aí nós vamos ter que resolver essa situação. E é assim com todos os homens. Você pode admirar alguém, você pode até lutar para ter alguma coisa de alguém. Ou então, você que tem sentimento faccioso, reconheça. Se você tem e você quer alguma coisa de alguém e quer imitar alguém, até você imitar eu não digo nada. Mas querer ser, esse é o caminho de Lúcifer, viu? Então quando ele estava tomado por esta coisa, por esta monstruosa qualidade, Deus teve que o destituir. E ainda houve guerra no céu. E por isso ele fez o homem. E quando o homem caiu, aí nós temos acesso. Não era para nós termos acesso a nada disso. Sabemos de nada dessa situação. Porque o plano seria restituição. Deus não ia ficar com a ovelha perdida. Deus está restituindo ela. Então ele está tirando da destituição o que lhe for digno e o que lhe for escolha. E nós temos, por isso a nossa batalha é tão grande. Por isso nós conflitamos tão grande com o inimigo. Porque nós estamos em divisa de situação. Nós estamos em divisa de situação, de compreensão. Então, por que fez? Fez afetivo. Porque Deus é afetivo. Deus fez o homem com amor. Deus fez um homem com dedicação. Ou seja, eu acho que fazer alguém e colocar a sua semelhança, por que ele tem afetividade? Ele tem carência de afetividade, ele tem carência de entendimento, ele pensa, ele é livre, porque ele fez a semelhança. Porém, aquele caído que nunca consegue encontrar a Deus e a semelhança de Deus em seu ser, ele nada mais é do que um condenado natural. Ele está condenado por natureza. Deus o condenou desde a queda. Mas não é que Deus vai ditar a sua condenação. A condenação está no aspecto dele e da guerra que ele perdeu e que o inimigo enganou até o dia de hoje e vai com ele até o fim. Então, qual é o propósito de estudar tudo isso? Há uma evidente e preocupante agravamento da crise da saúde mental. Uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus. Qual é o propósito? A resposta é essa. Uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Para você ter equilíbrio, para você encontrar Deus, é necessário você encontrar o propósito de porquê o Senhor fez o homem afetivo. O homem sendo afetivo, ele tem uma semelhança plena do seu Criador. Tem um caminho para chegar lá, para se conhecer e se ver semelhante ao Criador. Porque de natureza caído, ele não acredita jamais nessa história. Então essa história para ele é um absurdo, é uma criticidade. Então levar um tempo, tratar tudo isso e colocar ele no devido lugar
de servo do Criador é um processo. Então, crer em Jesus Cristo como único Deus é outro processo. Então, tudo isso é a justificação do homem. O homem, ele é, à luz da palavra de Deus, ele é criado para manter uma vida íntegra e equilibrada. Ele não é criado para desequilíbrio, para portar sentimentos de inveja, de ódio, de ira, para trazer desequilíbrios nas vossas emoções, mas para equilibrar-se em Deus e entender a razão de todas as coisas. Isso inclui entender o que são as emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos. Então, a partir de agora, nós vamos conhecer o que são as emoções e o que são os sentimentos. Qual a conexão existente entre o pensante e o sentimento? Qual é a relação destes fenômenos com a vontade e as decisões humanas? Pensar, sentir, desejar e agir. Então, nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus e servir. Como administrar emoções e sentimentos nessa guerra agora, já que o homem é caído e ele não tem com facilidade o equilíbrio das vossas emoções? Quem o equilibra é encontrar o Criador, porque a nascente veio do seu Criador para ele. Então, trazer para si o Criador é uma fonte de equilíbrio de emoções e sentimento. Então, o 2, afetividade, emoções e sentimento. A afetividade é uma da capacidade de sentir, demonstrar emoções e sentimentos. O que seria a afetividade? A afetividade é a ternura, a afetividade é o conhecimento. Por que Adão era afetivo? Adão, ele recebeu aulas de afetividade? Não, ele foi feito o primeiro homem, mas Adão foi-lhe dado afetividade e todos os sentimentos de emoções na criação. E Deus não definiu mão, pé, osso, rosto, face e sentimento, emoções. Deus definiu o homem em aspecto e semelhança dele. Porém, o interior não foi tratado, nem falado. A única coisa que foi falada no concerto da aliança no interior foi a obediência. E uma obediência colocada em condição, estado condicional. Então ali ele estava com um mandamento de Deus. E era tudo que ele sabia. Mas Adão, ele tratou os animais. E os animais em parceria, eles eram par. Então isso pode ter sido uma fonte de entender a afetividade. Porque ele pode ter visto os animais se abraçarem, se encontrarem, serem parem, serem amigos. Então isso pode ter sido uma fonte de afetividade na consciência de Adão. Porque de antemão, a mulher de Adão, ela não traria a ele com tanta facilidade a essência de mulher. A essência de vida íntima, de vida dupla e de progressão. Ou seja, Deus criou Adão e Eva. Deus não mandou e nem deixou a ordem do jardim que eles sucedessem. Se Deus tivesse falado para eles, sucedam, ou seja, procriem, não. Deus apenas o disse, não toque na árvore do jardim. Então isso mostra o quanto Deus, ele tratou para esconder o sentimento e a emoção e não liberar nele, no homem, fora do tempo, fora da hora e na consciência do pecado. Mas quando ele cai como criação, então ele herda, ele desce para a queda com tudo o que Deus lhe deu. E isso é dádiva de Deus. E a afetividade é um desses membros do corpo, do espírito, do homem criado de Adão. Corpo, espírito e alma são três coisas que não foi falada e nem tratada. Deus não disse, você tem corpo, espírito e alma, então você me obedece. Não, ele cai com toda a criação para o pecado, para ser escravizado, para cair numa ignorância, como se vê hoje na natureza, a ignorância e o breu. Sentimentos, natureza criados por Deus estavam sobre ele. Então a afetividade é essa
esse espaço de restituição, esse espaço de carência. Deus não fez o homem porque ele estava carente, ele fez o homem porque ele amou o que ele perdeu. Então ele quis restituir. Então o homem, por que que ele tem afetividade? Porque o seu Criador passou para ele por qual razão estava fazendo. Então o homem, ele é afetivo, ele é maravilhoso. Ele tem amigos, ele tem sociedade, ele tem família, ele constrói tudo na afetividade. E ele deve ser afetivo porque ele está uma pessoa bacana, legal, agradável. Imagina ele não ser afetivo, ele ser rude, ele ser grosso, ele ser ignorante, ele ser irado, ele ser raivoso. Então tudo isso são frutos da queda, essa adversidade. Porque em ele ser afetivo, ele mostra quem o criou e se tiver comunhão com ele, mostra cada vez mais porque ele o criou com essas qualidades, corpo, alma e espírito, que não estavam visivelmente expressos, mas expressos no seu interior. E aí vem sentimentos, natureza, todas criadas por Deus. Como podemos entender melhor? O sentimento, a natureza criada por Deus. É através das emoções. As emoções são reações rápidas e geralmente acontecem repentinas e instantâneas. Aqui, como ele fala da emoção, sem a gente pensar, como por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. A emoção, para mim, na minha forma de achar e definir, é uma única função de reação. Então, para mim, a emoção, ela não tem a ira e ela não tem a raiva. Porque a emoção, ela já está falando, ela é emotiva. Ela é emotiva a uma emoção, a uma afetividade. Então, ela fica sensível à afetividade. A ira, para mim, eu não considero uma emoção, eu considero um sentimento. O sentimento da ira. Por que que o homem cai e ele desperta e manifesta dois sentimentos? Caim e Abel, ira e amor. Quando Abel escolhe o primeiro animal do rebanho, o inimigo, ele estava ali. E ele sabia que o lado afetivo de Deus ia representá-lo na ovelha e não na terra. Porque a terra era a qualidade do maligno, do pecado. Então, quando ele come, ele absorve a terra. E a terra o derruba, porque era onde estava a ciência. Então, quando ele vê a oferta dos dois, ele manifesta no fruto da terra e aniquila o fruto do Espírito, que foi o rebanho. Abel, ele tira o primeiro animalzinho do rebanho, da ovelha, e Caim vem com o fruto, e aquilo ali na balança de Deus só deu Abel. E aí a ira manifesta e ele mata o irmão. Então, eu não concordo que a ira seja uma emoção. A ira é algo que é um sentimento. A ira é um sentimento. E ele não matou porque ele teve emoção, ele teve ódio, ele teve ira. A emoção, ela desperta o lado emotivo do sentir, do lado afetivo. Sentir a afetividade. É assim que eu caracterizo bem. Mas, seguindo aqui a lição, nós vamos ter a emoção como uma única função de reação. Ela reage ao afeto, ao lado afetivo. E quando é o sentimento? Eles nascem da emoção, o sentimento nasce da emoção. Eu não concordo que o sentimento nasce da emoção. O sentimento nasce de uma decisão. É porque quando você gosta de alguma coisa e você vê em algum lugar alguma coisa que você gosta do lugar e você gosta daquele ambiente porque tem o que você gosta. Isso é sentimento, isso não é emoção. Emoção é quando você consegue. Aí você emociona. Se você não consegue, você sente ira, você sente raiva, você sente ódio, você se ira porque você não consegue e era aquilo que você estava sentindo. Aquilo que você queria, que era o que você estava sentindo. Então, é uma cadeia de... Eu acho que a emoção, ela não produz o sentimento. Agora, o sentimento, ele produz a emoção do conseguir. Aí são bem diferentes. E isso não traz ira. A ira, ela vem da inveja. Ela vem do ódio.
ela vem do que você não quer. Quando você rejeita uma coisa e quando você chega num ambiente que você vê tudo conspirando para que você participe daquela coisa, aí vai ter a ira, aí vai ter a guerra. E não há emoção nisso. Emoção é um sentimento precioso, é uma manifestação divina e afetiva de Deus. A emoção é o receptor. A emoção é o receptor da bênção, é o receptor da alegria. Então a emoção, ela não anda com ódio, com a ira, na minha concepção. A lição, ela está descrevendo assim, mas eu não concordo que o sentimento possa ser gerado através das emoções. Eu, particularmente, acho que o sentimento vem por aquilo que você ama, que você tem índole. Por exemplo, a fé. Por mais difícil que seja nós crermos e amarmos a Deus, nós buscamos a fé. A minha experiência própria. Eu busco a fé, eu busco a Deus. Eu não concordo como estão falando de Deus, mas eu também não vou fazer nada. Mas eu vou ficar na dependência de Deus. Aí vem um vento forte, me tira totalmente da existência, e quem restitui a minha vida é justamente uma fé que eu nunca esperava. Então, ali veio o quê? Veio um sentimento que eu não esperava. Veio uma emoção de uma alegria que eu não conhecia, que eu não esperava. Então, tudo isso faz parte da experiência e do conhecimento. O sentimento, ele nasce no conhecimento. Você pode amar uma coisa que você não conhece, mas uma emoção não pode lhe fazer amar. Uma emoção pode lhe alegrar. Uma emoção pode ser por uma questão que você consiga alguma coisa, ou você consiga um objetivo. Ficar emocionado é interessante. Mas construir um sentimento, o sentimento, ele é o único caminho eterno na alma do homem. O sentimento, ele precisa ser eterno. E aí vem o aspecto da diferença. Qual é a diferença da emoção e do sentimento? A emoção, ela passa rápido, e o sentimento, ele permanece. O sentimento, ele gera emoção no ato do que você está sentindo. Depende do que você está sentindo. Eu senti ódio, se eu estiver magoada, se eu estiver sentindo ódio, inveja, ira, alguma coisa nesse tipo, eu vou sentir emoção? De maneira alguma. A emoção eu vou sentir se eu estiver sentindo amor, se eu estiver sentindo bem. Então, o lado emotivo e afetivo vai ser manifesto em mim. Porque eu acho que a manifestação de Caim sobre Abel não foi uma emoção. Foi uma atitude de ira, de crueldade. Não foi uma atitude de dureza. De sentimento de descontrole. E a emoção, ela vem na alegria do sentir. Então o 3 diz quais são os principais afetos. E aqui ele descreve 6 afetos. Ele descreve alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza. São as 6 emoções básicas. Eu acho que o amor e o ódio definem o que são o sentimento. E as emoções, realmente, a alegria, o medo, a raiva, a surpresa. Eu não acredito que o nojo, a tristeza, possa estar incluído na emoção. Para mim, a emoção é da alegria para a realização. Então, você se sente emotivo. O pânico de um medo, ele desestrutura todo o seu corpo. Então, aquilo para mim não é uma emoção. Eu não acredito que um medo, um nojo, um pânico possa ser uma emoção. É uma reação em cima da força negativa. Porque emoção e o lado emotivo, ele se completa no divino, no amor, no poder de Deus, na presença do Senhor. Então, esse lado, ele é manifesto nesses 2 sentimentos na minha concepção. Então, quando ele diz, Adão expressou a alegria ao acordar e contemplar Eva. Adão expressou alegria ao acordar e encontrar Eva. Adão expressou uma afetividade. E a mente de Adão para com Eva, ele deu continuidade a uma sequência de conhecimento, como ele estava vendo os pares. Então, eu tenho certeza que ele compreendeu sobre ela o par
que ele estava vendo nos animais. Então, ele realmente teve como uma amiga, ele teve como alguém igual a ele. Mas como o racional dele estava em Deus, e todos os sentimentos estavam tudo em Deus, estava ali formado só a vida dele, ele não estava preparado para o que aconteceu, ele estava exposto a uma condição, não dá para entender sentimento algum acerca da mulher, mas dá para aprender que ele adaptou-a como ele viu os animais. E qual seria o pecado? O pecado foi o corpo, a terra. A terra dele absorveu algo que estava divinamente secreto no jardim. Então, quem já estava fazendo o juízo, já estava fazendo no secreto. Quando ele participa, ele cai do secreto e cai no adversário, na terra pela qual estava sendo julgado. Então, foi um juízo e uma justiça aplicada que só cabia a Deus o segredo dessa justiça. E ele teve que hoje revelar o homem em revelação para que o homem se salvasse do que Adão caiu. Então, a gente ainda passa e paga um preço alto para ter a salvação e para confirmar com Deus a nossa herança eterna. Por conta do que estamos caindo, é como a carne, é como o Salmo 56 que eu li hoje. Ele faz uma oração de confissão acerca da carne, do homem, do seu inimigo. E a primeira pessoa que ele coloca é a carne. Então ele fala da carne como seu inimigo e do homem que o persegue e o que o espiona. Tudo aquilo para o salmista naquela palavra era inimizade. E foi o que aconteceu com Adão. Ele tomou a carne, a terra, como consciência, e isso lhe deu. Então, ele realmente se sentiu completado. E aí diz assim, conforto pleno. Ele estava confortavelmente criado. O que aconteceu? Ele se desconfortou. Ele se entregou, desabou. E teve que o jardim secar e Deus o retirar imediatamente, porque tinha outros segredos divinos que não poderiam ser expressos. Se deixa, ele teria feito coisa pior. E Deus o destituiu e ele foi para o desconforto pleno e absoluto. O desconforto pessoal. Ele leva para o desconforto pessoal a criação da vida. E é isso que nós estamos estudando aqui, acerca disso. Como estava o sentimento dele? Ele não tinha sentimento, ele tinha parceria. Ele tinha ali a realização, a completude do seu par. Então ele encara uma natureza só com o par, com a arma do pecado e da progressão, da sucessão de conceber. Então, a partir dali, ele concebe fora do divino e no desconforto total, né? Então, a inveja, a ira e o ódio, o que são isso? Em Caim também se observa a presença da emoção e do sentimento. Caim se emocionou do quê? Do castigo que pegou? Eu não acredito que Caim sentiu emoção. Caim, ele foi uma vítima do maligno, pela queda do pai que o concebeu. Ele compartilhou, comeu da terra, caiu na terra. O filho que veio da condenação oferece o fruto da terra. Então, ele que concebe a natureza do diabo. E o outro é salvo. O outro é salvo. Então, o que concebe a natureza foi o que matou o seu outro irmão. Porque ofereceu o fruto da terra. É claro que eles não iam parar nem para saber quem era o Senhor. Quando Deus entra em cena, o homicídio e o derramamento de sangue já tem acontecido. Então, o fruto da terra mata o fruto do Espírito.
e a partir do derramamento de sangue é que acontece o perdão. Então o perdão do homem viria pelo derramamento de sangue a partir dessa leitura de criação sobre a vida do homem e sobre a instância do tratar a história de Adão e Eva. Então, a lição diz que ele é a emoção e o sentimento. Ele sentiu. Ele teve o sentimento de ódio. O sentimento de ódio o reagiu na violência e no derramamento de sangue. O demônio e o sentimento de ódio e carnal humano e terreno que o tomou, o fez fazer seu irmão desaparecer da história. Isso é um sentimento maligno e não é emotivo. Ele é clemente. Ele é desesperador. Ele é apavorante. Porque nós temos que fugir dele todos os dias e nos assegurarmos naquele que já venceu para nos dar o sangue que perdoa e que não precisa mais oferecer nenhum sacrifício de animais a Deus para ser aceito. Abel apresentou logo o Cordeiro de Deus, que foi Jesus. A partir de então, já se conta como Cordeiro para a expiação do pecado. E veio Cristo e consumou. E agora, por essa consumação, estamos lutando e estudando sobre ela. Então, ele diz aqui que o fruto da emoção, ele foi tomado pelo sentimento. O fruto do divino perdido em concepção do condenado. Então, o divino dos pais de Caim foi perdido, e quando o divino foi perdido, ele cai na condenação. Vamos para o ponto 2, que fala de emoções, experiência e controle. É o fruto da ira. Qual seria o fruto da ira? A reação e a decisão traz o fruto da ira. Isso aqui é o fruto da ira, a reação. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Pronto. O que descontrola o humano? A ira. A ira descontrola o homem. Por isso o apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, escreveu aos Efésios. Irai-vos, não pequeis. A ira descontrola o homem. A ira descontrola a carne. A ira descontrola a minha carne. A ira descontrola a sua carne. Porque a ira, ela traz uma ação instinta, uma ação imediata. A ira, ela avança por conta da terra caída do homem e do derramamento de sangue na ação da ira desde o princípio. Movimentos mortais, condenados, pecaminosos. Aí ele diz assim, em Efésios 4:13, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera, porque são 3 frutos malignamente condenados, mas ele age na carne, e esses frutos são do diabo. Neles há sentimento, o sentimento é condenado, que é a ira. Então ele diz assim, a ira, sentimento como emoção, assim admite-se que a ira como emoção, mas não como sentimento. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins como a ira. Eu não acredito que a ira seja uma emoção. Eu não acredito. Eu acredito que a ira, ela é um sentimento. Por quê? Eu me iro quando o meu coração rejeita ardentemente uma situação. E a pessoa que se ira, geralmente, ele já vem magoado. A ira, ela não apresenta-se de uma hora para outra. Ela vem de uma consequência de uma causa. Então ele já vem magoado para a ira manifestar. E a emoção da ira, assim, para mim, nessa lição, eu não admito que a ira seja uma emoção. A ira é uma reação de algo que já tá ferido, já está machucado. Então ele começa a reagir. Ou seja, a ira, ela tem aquele avanço. Como pisar no pé de alguém. Você pisa no pé de alguém, fica pisando, fica provocando. Uma hora a ira vai agir.
a pessoa já não está gostando, já está sendo massacrada ali. Você acha que aquela pessoa tem emoção, meus irmãos? Numa coisa dessa, tem nada. Ele está sendo ferido. É a espada que fere e vai ferindo, ferindo. Uma hora, essa pessoa, ela reage, só se ela estiver morta. Se ela não vai reagir. Então, a ira faz ela reagir. E aí, o que ele diz? Irai-vos, mas não pequeis. Porque a ferida e a espada que lhe feriu está provocando a ira para que você avance. Então, isso é um mal da carne. É uma condenação, é um fruto da carne. Eu não creio que tenha emoção alguma numa ação dessa, a ação da ira, da cólera, da mágoa, da amargura. Agora, se a pessoa já é uma pessoa amargurada, mal resolvida, não tem sentimento limpo, não tem Deus, não busca Deus, é amargurado, então, assim, já tem assim um roteiro, já tem assim um diagnóstico de doença dele. Então ele não se trata para mudar, ele precisa se tratar para mudar, para tirar a amargura, para tirar a ira, para que ele não possa reagir sobre ela. Então, quando não é tratado, ela não é boa porque ela reagirá. Mas em tratar e a ofensa continuar, o que Paulo disse? Quando se irá, não peque. Então ele tratava a igreja, irai-vos, mas não pequei. Porque vocês estão sendo tratados. E se a ferida continuar, a espada continuar a ferir, vigiem, para que em se irá não reajam. Porque o que o inimigo quer é a reação para lhe condenar, para jogar uma condenação em cima de você. Mas é bom que se trate. Porque Cristo veio como cordeiro? Para tratar a ferida, para tratar a dor, para tirar a pessoa da necessidade, da aflição, do vale. Porque aquilo é onde nasce a amargura, nasce a raiz de amargura. A raiz de amargura, Cristo trata e a ira ali manifesta. E ela manifesta com ação, pedindo ação. Toda ira ela pede ação na hora. E a ação dela é a violência, porque é ira. Procura se em algum lugar a ira manifestou amor, manifestou um carinho, manifestou um perdão. Não, a ira ela manifesta reação. Agora o amor manifesta emoção, manifesta a lágrima. Você está ferindo alguém está te perdoando e de repente aquela pessoa começa a chorar como Cristo chorou. Jesus chorou sobre Jerusalém. Jerusalém enfiando a espada em Jesus. Jerusalém apedrejando, pregando Jesus na cruz, Jesus ressuscitando os mortos. E aí a lágrima desceu. A lágrima desceu. Então ali era o perdão. Você tem alguém te ferindo, e aí a lágrima desce. Você consegue perdoar. Às vezes a gente chora muito na história para perdoar. Aquela lágrima de Jesus foi o perdão. Ele chorou porque ele estava perdoando. Hoje, lamenta-se a Israel. Mas a Jesus se louva. Porque o que Jesus fez em Jerusalém foi perdoar. E aqui diz na lição, Jesus chorou. Chorou para perdoar. Porque era necessário ele perdoar. Então aí há a emoção. Quando há o amor, entra em cena e perdoa. Perdoar não é fácil. Eu digo para Deus nas minhas orações. Muitas vezes eu digo, eu não concordo com nada. Eu acho uma das maiores missões, e como eu agradeço a Deus todo dia, porque perdoar não é fácil. E principalmente quando a ferida ela não tem sossego. A ferida vai ferindo, a espada está lá batendo e lhe ferindo, e lhe provocando a ira constante. Então são desafios que se passa na vida pela fé e para chegar no céu. Mas o processo não é fácil. Então dizer, eu sou assim mesmo, para justificar arroubos emocionais e permanecer neles, é negar a eficácia da obra de Cristo. Qual é a capacidade de ser amável? É o livramento. Quando somos capazes de perdoar, nós trazemos livramento para a nossa alma. Jesus, ele derramou as lágrimas do perdão. E ele nos deu a capacidade de perdoar também. Ele estava perdoando. E ele ainda ia para o sacrifício. Então foi para nos ter
que ele foi para o sacrifício. Ele perdoou e foi morrer para nos dar capacidade de perdoar. Porque quando a gente perdoa, a gente tem o livramento. Porque o que o diabo quer realmente é acabar conosco na ira. Porque a ira, você reage. E aí, quando você reage, você cai na condenação. E quando você perdoa, e tem pessoas que o inimigo não deixa nem querer o perdão, então, mas quando você perdoa, você se perdoa, você fica livre e você tem o livramento de perder a tua comunhão e a tua salvação em Deus e o teu direito com Deus. Então, isso é ação e reação da ira. A emoção é o perdão. E dizer que é assim mesmo para justificar e negar a obra de Cristo, tem pessoas que acham que tem que continuar na mesma natureza, nunca mudar e negando a verdade de Deus, mas a verdade de Deus está estabelecida sobre a terra. E o que vai vir de Deus agora é o juízo. Não tem mais nenhuma palavra de Deus para os homens, senão o juízo, porque a palavra está viva ainda em nós. E se a palavra permanecer viva até Cristo nos levar e trazer o juízo aos homens, que Deus não pode nada mais fazer pelo homem. Quem pode fazer pelo homem hoje é Ele mesmo, porque a palavra já está nas nossas mãos. Então, é tentar achar que é certo e dizer que é assim mesmo e continuar, isso não justifica a sua fé, não justifica você e não muda o seu sentimento. A emoção está no lugar do pecado. Então, eu não acredito que a emoção possa ter qualquer ação na ira. Emoção e pecado. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecado enraizados no coração. O pecado na emoção é a única coisa que ele pode ter, o perdão. Então, o sentimento de raiva, ele não é emotivo. A inveja, ela não é emotiva, ela é audaciosa, ela é sagaz. A tristeza, ela não é emotiva, ela é depressiva, ela é opressiva. E as emoções reiteradas podem ser expressas no pecado enraizado no coração. Então, se esses pecados estão dentro do coração do homem, eles não vão trazer emoções. Eles vão trazer emoções se eles forem transformados, que é o perdão. Aí a emoção no pecado é o perdão. Se o perdão entrar e tirar a tristeza, tirar a ira, tirar a inveja, tirar o mal de dentro, e aí você se sentir livre, porque até então você está cheio, está pesado, está difícil olhar avante, dar direito a quem não tem, aceitar a transformação, aceitar as pessoas, aceitar a mudança. Então isso é liberação de perdão. Aí a emoção tem ação. No contrário, não há como ter emoção. Porque quando você chama um pecador que vem com ira, com raiva, com inveja, com tristeza para Deus, e ele nem conhece nada de Deus e vive nessa dizendo, não, eu sou assim mesmo, vou continuar. Então, quando isso acontece, ele rejeita Deus. Mas quando ele vem e consegue se vencer, ele recebe o perdão e aí a emoção é grande para com a alma dele, porque ele realmente era uma causa perdida. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que não nos domine e leve à transgressão. A soberba é o eu sou assim mesmo, é a decisão própria, a afirmação de que deve ser, e de que não faz, de que não sente, de que não é. Não precisa do perdão. Quando você nega que não sente o ódio, a tristeza, a ira, você é um soberbo. Você tem que reconhecer e ficar do lado da palavra. Precisa de perdão, precisa de reconciliação. Quais são os aspectos positivos das emoções? O que a emoção ela produz no ser humano? Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Aí ele coloca aqui o medo. Quando sentimos esta emoção, o cérebro produz uma adrenalina que põe o corpo em movimento de defesa. Então ele diz que isso é uma emoção. O medo é uma emoção. O medo é uma reação. O medo é uma reação de uma surpresa instantânea, de uma surpresa
imediata, na surpresa imediata, ela tem o sentimento da emoção. Ela tem o sentimento do impacto. Ela tem o sentimento do medo. Então, desenvolve um sentimento de defesa, porque nós somos seres defensivos. Nós sentimos quando vem o ataque. Isso é natureza. Você sente o ataque, você sente o medo, você sente quando você está sendo perseguido, então você se prepara para defender. O organismo produz essa defesa naturalmente. E eu, na verdade, novamente repito que é uma reação. A reação da minha defesa, do medo que eu posso ter, é uma coisa. E a reação da minha alegria em chorar, em adorar, em bendizer, é a emoção. A emoção é algo que você recebe por alegria. Eu concordo assim, e não por adversidade. Ela é uma qualidade, uma característica da alegria, da realização, da paz, do amor de Deus, do amor. Ela é um fruto do amor. Resumindo, o ódio, a ira não tem nada a ver com isso, que inclui o medo, que inclui o pânico, que inclui a reação. Você reage, porque o organismo é defensivo. Você é individual e você tem capacidade de defesa própria. Então, ele diz assim, nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem e para o mal. Pronto, a liberdade dois destinos que o homem tem, no sentimento e na emoção. A liberdade de aceitar ou não. O sentimento que você deve ter e aceitar é o amor de Deus, o perdão de Jesus Cristo. Isso vai lhe mostrar o que é emoção, o que é alegria, o que é gozo. Porque Cristo, ele não tem na promessa, no livro da promessa, nenhuma receita de inveja, de ódio e de mal que vai entrar no céu. O céu vai entrar a emoção, a alegria, a realização, o prazer, o gozo, o regozijo de termos feito em nós, em Cristo Jesus, em paz profunda em Deus. Então isso traz a emoção plena. Nós somos totalmente emotivos e emocionados. A igreja do Senhor é uma igreja que vive emocionada com a bondade de Deus, com a restituição, com a constituição da nossa salvação em Deus e com aquilo que é secreto em Cristo, que Deus colocou em segredo em Cristo por nós, que é o sentimento. E a paz, a nossa paz e o nosso sentimento, a nossa comunhão está em Cristo, secreta, que Deus colocou. Isso é para termos emoção constante, emoções, sermos emotivos e sermos afetivos e sermos capazes de vivermos alegre por este perdão. Jesus expressa a ira de Deus no seu sacerdócio. Como que isso acontece? O que é a ira de Deus? A ira de Deus é algo que ele não pode ver. Se ele intervir, é para destruir. Porque nada que tem ali concorda ou contribui para a sua divindade. Por que Deus trata tanto sobre a ira na terra? E por que falou tanto com Israel acerca da sua ira? Por que Uzá estendeu a mão na arca e foi fulminado? Porque a arca estava Deus. Então, ele tinha que agir ali, somente os levitas podiam tocar. Ele tinha que agir sobre a escolha, sobre a palavra. Ele não podia tocar na arca de maneira alguma. Era algo terrivelmente sério. Araão era um sacerdote amado por Deus. O autor da reconciliação do povo e da paz, da comunhão, da união para com Moisés. Então, Arão perde 2 filhos. Porque era grave, porque é grave. A ira de Deus, se Deus se mover para a terra hoje, ele destrói a terra. Por que Cristo intercedeu e está sendo mediador? Porque não há nada divino na terra, senão a autoria da sua mão. Só tem divino na terra o que ele fez, o que ele criou, que é o dom da vida e a estrutura do mundo que segura a terra. O resto é para perdão. Nenhum homem nasce para ser santo, nem para subir para o divino. Nem que ele quisesse, ele poderia isso, porque a natureza do pecado derrubou o homem para dentro da iniquidade, da desobediência.
nada mais foi sob o domínio. Agora o perdão, após o perdão, a igreja do Senhor por Jesus Cristo, porque que Cristo expressou a ira de Deus. E quando ele entra no templo, ele derruba, faz todo, manifesta o espírito da revolta. Não foi o espírito da ira em Jesus, foi o espírito da justiça de Deus. Aquilo era um absurdo para o que Deus tinha dado ao homem. O que Deus deu ao homem, ele não cumpriu pela iniquidade, ele não cumpriu pela feitiçaria, ele não cumpriu pela idolatria, ele não cumpriu pela o desconcerto do altar. Então isso traria ruptura sobre o plano e a aliança. E aí Deus distanciava e o povo ficava só sobre a palavra, que não podia falhar. Então Cristo, quando ele vem, ele cumpre o sacerdócio. Ele entra no templo e sai derrubando todas as mesas dos cambistas. Porque o lugar que era templo de Deus habitar estava cheio de vendedores. E já não era mais um templo, era um mercado de vendas. E Cristo era Deus. E Deus tinha dado tudo na distância entre o homem humano condenado, nascido da condenação, e o divino Espírito de Deus, que era Cristo, trazia a revolta para dentro do templo. E a estratégia, e a palavra e a lei que Deus tinha dado, estava tudo destruído sobre a ordem do temor. Então aquilo dava a Jesus uma ação de reação sobre o templo. E ele teve aquela reação. Ali era a ira de Deus. Então, por que Deus tem ira? Porque Deus colocou o homem divino sobre uma estrutura de pó e a ordem, o mandamento, o temor foi derrubado por um homem. Então, não deu para restituir a ovelha perdida de Adão. Então, ele teve que trazer um plano para a terra divino, que é a igreja, que é o temor, e Cristo como cordeiro e como seu filho, para restituir o homem no perdão. Então, o ponto 3, isso foi o sacerdócio que Cristo cumpriu. O sacerdócio de Cristo cumpre a lei de Deus. Então, o que aconteceu com o próprio Filho de Deus? Cheio de Deus. Foi crucificado. Aí o sangue dele resolveu a expiação pelo pecado, que era feito nos animais, resolveu no corpo do santo, do Filho de Deus, que era Filho de Deus em espírito. O ponto 3, sentimentos guardados por Deus. Aí vem a falsa autonomia humana, como em tantas outras áreas da vida, no aspecto de emoção e dos sentimentos. Muitos têm preferido acreditar em suas próprias capacidades. Aqui ele trata nesse ponto como o homem faz para provocar emoção. Porque a emoção verdadeira é o amor de Deus. Quando nós temos o amor de Deus, nós sentimos a emoção plena. Aquela emoção verdadeira de batismo com o Espírito Santo de fogo, aquela ali é a eterna. Aquela emoção, ela vai ser eterna. Ela vai para a eternidade. Ela vai para a igreja e a igreja vai para a eternidade viver eternamente aquela alegria, aquele gozo, aquela emoção. Então o que acontece no homem? As técnicas para provocar a emoção. E aí ele fala o provocar a emoção. As diversas técnicas com as quais se compromete o reconhecimento e a compreensão, o controle não somente das próprias emoções, mas também das outras. Ele entende que a emoção ela pode ser controlada. Eu não sei qual emoção que pode ser controlada. Então ele trata aqui que a emoção pode ser controlada. Não podemos negar algumas eficácias dos métodos coerentes de ajudar o ser humano nesse tão complexo processo. Toda vida é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle de algumas emoções, das emoções. Não raro, se surpreende com seus próprios fracassos na inglória empreitada de serem emocionalmente invencíveis. O homem ele busca controlar a emoção ou provocar ela. Ele tem esses dois desafios. Há aqueles que querem sentir a emoção, a adrenalina, e aí começam a desafiar o extraordinário e conseguem muita coisa com isso e através de muitos meios. Porém, essa emoção que se trata de Deus, ela é plenamente extrema e ela é espiritual. Essa emoção que é provocada, ela é humana, ela é extra. Por exemplo, um atleta, um esporte, um desenvolvimento nesse lado, para provocar a emoção
de um público, levantar um público. Então, tudo isso traz uma emoção muito rápida. Uma emoção boa, mas muito rápida, muito passageira. E Deus não está a favor. Então, a emoção que Deus está a favor é aquela que vai nos colocar eternamente com Ele no céu, que é a constância do compreender, do entender, do estudar, do se aprofundar nele, por conta que esse mundo que procura a emoção, que procura construir as emoções, vai desabar. Uma hora, um momento. Então, a sua geração, quando ela passar, se você levar a paz de Deus, a justiça de Deus, essa emoção que você está vivendo hoje na igreja, no Espírito Santo, vai ser eterna. Então, você vai chegar lá eternamente com ela. E, contrário, aqui é provocada, aqui é tratada, aqui é feita, ela vai ser apagada. E ela passa. E passa e traz na identidade humana que ela passou. E é muito triste. Porque quando você olha para um atleta que uma outrora era tão novo, tão bonito, tão brilhante, qualquer pessoa que tem um brilho e tem uma história de emoções humanas brilhantes, amanhã ele está velho e acabado e passou. Então o passou é que é mais difícil, porque não seria bom que passasse. Então não é por aí o eterno. O eterno é onde não passará e está em Deus. Só Deus pode tornar esse caminho eterno. O último tema do último ponto, obediência, humildade e oração. Isso aqui é entrega da vida a Jesus. A entrega da vida a Jesus para que Jesus perdoe e você sinta emoção, saia da ira. E acredite uma coisa, ira, raiva, ódio, inveja, tristeza não é emoção, é fruto do ódio. É fruto mal, é fruto do mal. A emoção ela vem do lado emotivo para reação da dor, do ódio. A emoção ela vem do lado emotivo para manifestar amor, alegria, realização. E é diferente o ódio quando constrói amargura, tristeza e depressão. Onde é que uma depressão tem emoção? Pelo amor de Deus, que uma tristeza, que uma inveja, que um ódio, que uma ira tem emoção. Ela tem reação, e reação de violência. E isso traz condenação. Em Filipenses 4,7, vamos encerrar com aceitar Jesus. O apóstolo Paulo se refere ao processo sobrenatural de guardar os nossos corações. Um dos meios de equilibrá-lo na emoção eterna é trazendo guardado e fazendo com Deus vencer todas as ilusões que Ele mesmo busca e que Ele mesmo sente e necessita. O nosso coração, ele necessita das fantasias, das mentiras. Só que, se você guardar, como disse o provérbio, como disse Paulo, com Deus, você consegue livrá-lo do que pode para ele ser um laço e amanhã ele está desanimado, entristecido, achando que não valeu a pena, ou então achando que valeu demais e que está dentro de outra esfera de engano. E sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade nos modelos de Cristo. O apóstolo exorta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento renunciado aos interesses pessoais. Em 2, do 2 ao 4. Quando há esta disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstramos através das orações e súplicas um coração agradecido, cumpre-se o apóstolo Paulo anunciando no versículo 7. A paz de Deus guarda os vossos corações e sentimentos. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Então, tratar no amor de Deus, nós mantermos a unidade no Espírito Santo. Assim como pois eu precisava da unidade, da comunhão, para estar no altar de Deus. Nós precisamos da unidade, da comunhão, para estarmos na igreja, no corpo de Cristo, no Espírito Santo. Então, os nossos sentimentos são iguais. Porque que o meu testemunho de fé, ele vai estar dentro de todos os outros testemunhos do corpo de Cristo na igreja do Senhor. Quando você escuta um testemunho de fé, ele vem semelhante ao seu. Só muda as figuras e as personagens.
Porque individualmente, nós somos individualmente pessoas diferentes e pessoas constituídas por Deus para a responsabilidade de identidade. Com isso, temos que ter zelo nos nossos sentimentos. E o sentimento nosso de preferência sermos o amor e a comunhão. Porque a batalha do equilíbrio interior é primeiro para discernir o que é emoção, o que é sentimento, o que é de Deus e o que não é. Então, eu digo assim, eu nunca acho que alguém falou por emoção as coisas de Deus. Não. Alguém falou porque está cheio do Espírito Santo, é filho de Deus e por emoção, por emotiva, no momento de fervor da oração, do clamor, da campanha, do encontro, aquela pessoa falou aquilo, mas ele falou debaixo do temor, debaixo do sangue do Senhor. Pode ser que ele tenha se equivocado no que falou, ou que ele esteja pensante e falou segundo o pensante, o pensamento próprio. Mas em emoções do Espírito, o Espírito Santo é emotivo. E nós somos emocionados por ele continuamente. Então, a emoção ela é algo que traz o que você está vivendo. E não o que você está reagindo. Você reagindo, você não emociona. Você reagir um sentimento, você reagir uma ação, uma atitude. Você está emotivo? Não, você está reagindo. Você está resistindo. Ou você está revogando. Mas a emoção, ela não traz reação. Ela traz alegria, gozo. Ela traz satisfação. Eu estou extremamente emocionada com o que está acontecendo. Eu sou emocionada pelo que se cumpriu de Deus em nós. Então isso é emoção, alegria no Espírito Santo. E Paulo dizia assim, vocês fiquem em oração, para que o gozo e a alegria de vocês andem em comum acordo. Para que você não olhe para o irmão e diga que aquele irmão está na carne. Ele fala da emoção. Você provoca a ira a ele, provoca a tristeza. Você diga que ele não está em Deus, que ele não está falando de Deus, ele não está orando de Deus. Para que você não olhe para ele e não condene. Então, você tem que andar com ele no corpo e na igreja de Cristo, como ele está andando. Por isso, as denominações têm doutrina, têm caminhos e têm decisões de ministério. Porque eles têm que andar em comum acordo. Eles têm que andar dentro de um padrão de temor igual. Porque há ali uma emoção, um sentimento chamado amor, pela qual Cristo habita. Por exemplo, a igreja tem que cumprir o ministério da igreja primitiva. Batismo, aceitação diante dos homens, do nome de Jesus, batismo nas águas e batismo no fogo. O batismo no fogo é uma emoção. Enquanto o crente não passar pela emoção, a primeira emoção do batismo com fogo, da língua estranha, ele não pode ser totalmente confiável em termos de Espírito Santo, em termos de palavra e de mensagem de Deus. Ele precisa ser batizado com o Espírito Santo. Nem que seja só emersão. Ele ficar emitindo um som que não se traduz, mas cheio. Isso é uma necessidade da igreja e do Senhor, porque foi assim que aconteceu com os apóstolos, com os discípulos. Então, o Cristo que veio cumpriu nos discípulos e formou as igrejas. Isso é exemplo para nós. A conclusão vai dizer assim: não somos nós, como nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em unidade, humildade e fé sob o domínio do Espírito Santo. Esse plano era para Adão dominar todos os sentimentos, todas as emoções, para que ele não passasse demais e para que ele não expressasse algo errado, né? Estivesse sob o domínio de Deus. Então a igreja veio para esse mandamento e está vivendo debaixo desse limite, desse domínio de Deus. Para ela permanecer, ela tem que estar dentro da oração, da palavra e do temor. E essa foi a lição 8 da EBD, Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio. Cristo é quem equilibra os dois e define com todas as letras e experiência quem é quem e onde está cada um. Amém.